você tiver que tomar uma decisão na vida para cuidar da sua saúde, da sua felicidade, que seja cuidar dos seus vínculos sociais. Os vínculos e vínculos de qualidade, eles nos auxiliam a prevenir quadros depressivos, quadros até de ordem física. 8 minutos ao telefone ou em vídeo com uma pessoa que você gosta muito já é suficiente para baixar o seu nível de cortisol e te sentir num lugar mais seguro. Não basta apenas a gente ter quantidade de amigos. Essas amizades, elas têm que ser profundas. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast 2 Pontos no Estadão, toda semana com um episódio novo para tratar temas que fazem parte do nosso dia a dia. E começo com uma pergunta: você sabe fazer e manter amizades? Pois é o nosso tema de hoje. Porque geralmente as nossas culturas terminam priorizando muito o relacionamento amoroso. No entanto, os estudos mostram cada vez mais que a amizade ajuda as pessoas, inclusive em questões de saúde. Dados, por exemplo, da OMS de 2023 mostram que solidão e isolamento podem aumentar em 30% o risco de infarto e doenças cardiovasculares. Por outro lado, a revisão de 38 estudos terminou apontando o seguinte, que amizades na vida adulta contribuem para o bem-estar e, consequentemente, também para evitar depressão e também ansiedade. Esse é o nosso tema de hoje. Para conversar conosco, sempre um jornalista da área específica, hoje da área de saúde. Mais uma vez conosco aqui a Thaís Manarini, editora de saúde e bem-estar do Estadão. Muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane. E quem são os nossos convidados? Vamos apresentar hoje, porque com certeza eles vão aprofundar bastante este tema. Vai ser uma experiência... Estou bem animada com esse programa hoje, já vou contar aqui. Larissa Magriço, ela que é jornalista e fundadora do Lúcidas, uma plataforma sobre amizade feminina. Larissa, muito bem-vinda. Obrigada, vamos bater papo. Vamos, e você vai contar essa história do Lúcidas, porque esse nome, inclusive, que eu sei que tem um bastidor curioso disso aí. Também conosco, Bruno Terra, psiquiatra e neurocientista. Doutor Bruno, muito bem-vindo. Olha, é um prazer estar aqui para poder conversar desse tema que é tão importante e tão atual. Eu vou começar, eu já trouxe aqui, então já fiz esse preâmbulo. Começa contando pra gente a história do Lúcidas, né? Porque eu imagino que tem até toda essa relação com a questão de saúde que a gente já fez essa abordagem inicial. Sim, bom, a Lúcidas é um projeto que eu comecei a gestar durante a pandemia. Também a gente estava conversando sobre como a pandemia nos fez sentir falta dos amigos, né? Nos fez pensar a respeito. E quando eu fui criar justamente assim, o que seria, né? Começou com um canal no Instagram, eu faço experiências também offline, tem uma newsletter, tem alguns pilares assim do projeto. Eu fui criar e me veio o nome da Lúcidas, porque é uma história de família da minha tia-avó, saudosa tia Irma, que era uma figura, assim, sou do Rio Grande do Sul, né? Ela é da Serra, muito direta, muito alemã, assim. E ela foi morar numa casa geriátrica com quase 90 anos e reconheceu uma amiga da juventude. E foi falar com ela como se fosse uma coisa mais normal do mundo, assim. E ela, a primeira coisa que ela falou foi: amiga, tu tá lúcida? E isso virou um bordão da família, assim, nas situações mais inusitadas. Fulano, tu tá lúcido? Como se fosse possível, né, alguém saber responder essa pergunta e, ao mesmo tempo, o quão genial é ela pensar assim: encontrei a fulana, tenho aqui uma companhia, vou lá ver se ela vai poder ser a minha amiga aqui, né, nesse momento, assim. Então, Lúcidas tem a ver com essa história e para mim define muito, assim, o lema do projeto é: as amigas nos manterão sãs, mesmo quando estivermos loucas, né? Então, a definição de lucidez para mim e para o projeto é a gente entender realmente a importância desse vínculo na nossa vida. Então, a pergunta vai para o psiquiatra. É possível mesmo a amizade nos manter sãs, mesmo quando estivermos loucas? E por quê? Olha, um ponto aí importante, quando a gente está falando de saúde mental, a gente se baseia assim, em alguns princípios, alguns pilares. Então, a gente tem a prática de atividade física, uma alimentação saudável, técnicas para a gente conseguir manejar o estresse, mas um pilar que ainda não é muito falado a respeito é o como que os nossos relacionamentos de qualidade e numa quantidade também suficiente, eles têm um papel de ser um agente protetivo do nosso adoecimento psiquiátrico. Então,
os vínculos de qualidade, eles nos auxiliam a prevenir quadros depressivos, quadros até de ordem física. Então a gente verifica que há uma redução no risco do desenvolvimento de demências, como a doença de Alzheimer, quando esses indivíduos que têm uma vivência social muito mais ativa, comparativamente com aqueles que têm uma vivência mais isolada, mais pacata. Então, realmente, relacionamentos, eles são fundamentais tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde psíquica. Thaís? Eu queria lembrar, né, que em 2023 o cirurgião-geral dos Estados Unidos ele chamou a atenção sobre essa questão da solidão num relatório que ficou bem conhecido, né, e ele chamou até a solidão de uma epidemia, né, e fez essa associação com problemas de saúde que nem a Rosia comentou. E aí, assim, eu queria entender por que é impressão nossa mesmo ou isso está realmente generalizado, a solidão aumentou, né? A gente tinha aquela impressão que pós-pandemia ia todo mundo ficar muito mais unido. Como que vocês enxergam esse cenário hoje? Então, o que eu observo é o seguinte, nós viemos então da pandemia em que nós fomos postos à prova nessa situação. Então, nós fomos colocados em isolamento e nós vimos assim o quão os quadros psiquiátricos, os quadros depressivos, os quadros ansiosos, eles tiveram um aumento muito grande assim de casos. Tem alguns estudos apontando assim que aqui no Brasil houve um aumento assim de 30% na época da pandemia nos quadros depressivos. Então foi um aumento muito grande. E nós psiquiatras, nós trabalhamos muito durante a pandemia para poder dar suporte para as pessoas que estavam passando por dificuldades e isso era muito comum. Só que a pandemia, ela nos abriu espaço para a gente poder refletir e falar mais sobre a saúde mental. Então, hoje a gente se fala muito mais do que a gente falava no passado. Só que, apesar da pandemia ter vindo e sensibilizado nós com relação a essa temática, nós ainda não conseguimos implementar modelos que permitissem que a gente estivesse mais próximo daquelas pessoas que são importantes para a gente. O advento das redes sociais e o qual nós estamos passando o nosso tempo nas telas, isso tem sido um grande dificultador. A gente ainda tem as longas jornadas de trabalho, pessoas tendo 1, 2, 3, 4 jornadas durante o dia, os grandes deslocamentos para poder chegar ao trabalho, o acúmulo de tarefas. Então é muito difícil, nesse cenário, a gente conseguir manter esses vínculos na profundidade em que eles precisariam estar sendo mantidos. Então, assim, apesar de hoje a gente ter mais uma consciência dessa importância, ainda é muito difícil fazer porque a nossa rotina do nosso dia a dia, ela conspira contra isso poder acontecer. Agora, imagina isso tudo se a pessoa não tiver amigos para passar por tudo isso. Nesse foco da amizade, de fato, como é que a pessoa faz? Parece uma pergunta meio boba, mas assim, eu acho que cada vez mais gera dúvida. Sinceramente, gera para mim, inclusive, muito, assim. Como é que se faz amigos? Existe uma fórmula? Existe uma orientação? Existe uma mudança na forma de fazer amigos numa questão geracional, por exemplo? Eu vou passar para você, porque você tem mergulhado muito nessa Sim. questão da amizade. Então, assim, em primeiro lugar, essa orientação. Como é que se faz amigos? Eu diria que o primeiro passo é a vulnerabilidade, né? Que a gente estava falando também, que é saber que tu vai fazer convites, que você vai se expor e que às vezes não vai ser receptivo. Então, muitas vezes uma barreira é essa, assim, eu vou chegar num lugar e ninguém vai gostar de mim, ou eu vou fazer um convite para tomar um café para alguém que eu admiro e quero ser amiga, a pessoa vai dizer não, então isso não é para mim. Tem essa barreira, né? Porque na vida adulta, principalmente, a gente não tem mais aquela convivência compulsória que a gente tinha na escola ou na faculdade, que a gente todo dia via as pessoas e acabava conhecendo, pelo menos 1 ou 2, a gente acabava ficando amigos. Né? E na vida adulta não tem isso. Então, se fala muito, assim, procurar uma atividade em que haja essa convivência compulsória, fazer parte de algum tipo de grupo, de alguma academia, de algum curso, de alguma atividade, pessoas que se reúnem para fazer um esporte, para fazer... Então, que haja convivência em sequência.
é o que os especialistas falam como primeira dica. Mas eu diria que antes disso tem o entender que a amizade é um convite, que às vezes você vai ouvir não. Saber que muitas vezes tem um dado que eu amo, que é o liking gap, que é a diferença de ser gostado. Então, quando você vai por uma situação em que você vai conhecer pessoas novas, seja um evento de networking ou aniversário de alguém que você não conhece outras pessoas, a gente acha que as pessoas não vão gostar da gente, e a verdade é que elas gostam 20% mais da gente do que a gente imagina que vai ser gostado. Então, eu diria que sair pelo mundo com a certeza de que você vai ser gostado, e se não acertar da primeira ou não rolar, saber que é um exercício, né? Que é um exercício de intenção. E tem um conceito também que eu gosto muito, que é uma pesquisa super citada, pesquisa da Harvard, que estudou por 85 anos um grupo de homens, e hoje ela se estende aos familiares, né, e os descendentes, que é o maior estudo sobre felicidade já feito no mundo, que a grande conclusão é, se você tiver que tomar uma decisão na vida para cuidar da sua saúde, da sua felicidade, que seja cuidar dos seus vínculos sociais, mais do que não fumar, mais do que comer bem, mais do que fazer exercício, é cuidar do vínculo, é o principal fator. E aí eles criam um conceito que eu amo, que é o social fitness, que é encarar a amizade como um exercício. É duro, é árido pensar assim, mas ao mesmo tempo é tão importante, e a nossa vida, como o Dr. Bruno falou, nos leva tanto a não conviver, a ser mais individualista, a voltar para casa e estar muito cansado, que a gente tem que colocar no nosso campo de intenções. Eu vou sair no mundo com essa intenção de conviver, e eu vou chamar para fazer o programa, e eu vou ouvir o não, mas eu vou chamar outra vez, e eu vou tentar essa pessoa. E aí eles dão várias dicas, assim, como colocar esse exercício em prática. Você citou a questão da saúde de novo, do cigarro, enfim. Tem até naquela revisão dos estudos, estava falando com a produção assim, me socorre aqui nesse dado. Naquela revisão dos 38 estudos que eu fiz abordagem no começo, um deles aponta o seguinte, que pessoas sem amigos ou com amizade de baixa qualidade têm o dobro de chances de morrer prematuramente, de acordo com meta-análise com mais de 308 mil pessoas, um fator de risco ainda maior do que os efeitos de fumar 20 cigarros por dia. Isso me assustou, assim. E aí tem um termo aqui que eu queria abordar com vocês, mas começando com o Bruno, que é quando diz assim, amizade de baixa qualidade. O que seria isso? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse grau de vínculo que a gente tem, porque não basta apenas a gente ter uma quantidade de amigos. Essas amizades, elas têm que ser profundas. E profundas em que sentido? Na capacidade, confiança que você tem de poder levar suas questões para aquelas pessoas, então conseguir partilhar sobre suas questões e saber que as situações que você vai levar, elas vão ser acolhidas, elas vão ser bem recebidas, e para que aquela pessoa possa, junto contigo, buscar ou te propor soluções, te propor formas de poder enfrentar aquilo, e que você sinta confiante para poder cada vez mais ir dividindo questões com ela. Tem amigos dá trabalho, né? Dá trabalho. Tem um exercício desse livro que fala do social fitness, que é assim, como eu não tenho uma balança ou uma fita métrica, né, para que fique claro, assim, o nível da qualidade dos meus vínculos sociais. Então, eles propõem fazer uma matriz, que é o seguinte, de um lado, energizantes, de outro, amizades que te energizam e amizades que te drenam. E em cima, pessoas que você frequenta, mais frequentes e menos frequentes. E classificar todas essas relações nessa matriz, para entender. E aí, fazer um exercício muito sincero com você mesma. Se eu tenho amizades que mais me energizam e que eu vejo menos, então o que eu tenho que fazer a respeito? Eu preciso convidar mais, eu preciso combinar de ter um encontro por mês, por exemplo. Eu tenho muitas amizades que me drenam e que eu vejo frequentemente. Às vezes, é minha mãe, não tem nada para fazer sobre isso, mas às vezes são amizades que estão ali te demandando. Então, também é um jeito de avaliar a qualidade do vínculo. E aí, se dá trabalho, dá trabalho. Para mim, talvez seja a principal questão que a gente precisa se dar conta, que precisa de intenção, precisa colocar energia, precisa ser mais uma to-do list na nossa vida. Só que essa é a que vem com recompensa imediata. É isso que acho que a gente tem que se dar conta, né? Que precisa, assim, abrir espaço, abrir energia para isso.
E é possível a gente criar, né, ter essas amizades intensas depois de adulto? Porque a gente escuta muito isso, né? Como se a questão do tempo fosse uma métrica de qualidade. Esse é meu amigo de infância, que eu tenho há 20 anos. Mas é possível, depois de adulto, você ter esses vínculos tão intensos quanto esses de amizades de infância? Com certeza. Na Lúcidas eu tenho muitos relatos de mulheres que, por exemplo, mudam o círculo de amizade depois de virarem mães, porque aí elas se vinculam nessas questões específicas de amizade, ou fazer amizades no trabalho. Ainda é um campo que muito não parece, mas é um lugar que a gente mais faz amigos quando adulto, é no trabalho. Ou mulheres que eu estudo mais as mulheres, mas imagino que isso se estenda também. Por interesses em comum, eu descubro um esporte depois de um tempo, ou descubro que eu gosto de fazer viagens, daí me alio a um grupo de viagens. Então, de acordo com e muitas mulheres que começam a fazer amizades quando adultas depois de ficarem viúvas, porque elas se veem com esse tempo para si, porque a mulher foi criada para cuidar, né? Mesmo tendo uma carreira, ela tá ali ao redor do marido e filhos. E ao ficar viúva, se descobrem com o tempo, se descobrem com interesses e começam a viajar, começam a fazer parte de grupos. Então, com certeza sim, e com essa intenção, né, de ser a pessoa que vai atrás, de que não desiste, enfim. Eu sou muito cara de pau pra fazer amigo. Eu recomendo. É preciso ser cara de pau mesmo? Olha, eu acho que a gente tem que se lançar aí no mundo, nas possibilidades, e sim, a gente precisa deixar as nossas vergonhas, nossas inseguranças de lado e justamente meter a cara aí. E qual é o ponto para a pessoa saber assim, nossa, ele mete a cara porque realmente ele quer fazer amigos e que bom que está se expondo, porque é uma vulnerabilidade, né, que você está exposto. E aquele limiar de você dizer assim, nossa, fulano é invasivo. Sim. Fulano incomoda, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Tá forçando a amizade. Como é que qual é esse limite? Ou como perceber? Ou até mesmo, sei lá, ter a paciência e o respeito a quem está ultrapassando esse ponto. Como lidar com uma situação dessa? Olha, é um ponto da gente tentar entender se a pessoa não está transmitindo, seja de uma forma mais sutil, ou seja de uma forma mais presente, algumas formas de comunicação que ela não está muito satisfeita com aquilo. Então, se ela está evitando contato, se ela está ativamente evitando contato, declinando convites, então pode ser uma sinalização de que ali não está um caminho muito aberto para poder se tecer uma amizade. Então, é esse ponto aí que a gente pode ir vendo nessas formas de comunicação verbal ou não verbal, que a pessoa vai nos dando assim, algumas dicas. Agora, em relação ainda a essa questão das dicas, eu estava procurando aqui uma outra matéria que fala, por exemplo, de uma recomendação de a pessoa, se está realmente muito sozinha, ela procurar fazer um amigo por inteligência artificial. Eu queria a avaliação de vocês dois sobre isso. Assim, chegamos neste ponto agora, né, de ter amigos criados por IA. O quão saudável é isso? E eu estou falando sem absolutamente, juro, nenhum preconceito. Assim, o quão saudável em todos os sentidos, assim, quer dizer, saudável de você chegar ao ponto de não ter amigos para ter que ser por IA, ou não, eu posso ter amigos também, mas também quero ter um amigo de IA porque acho curioso. Eu queria uma avaliação de vocês sobre isso. Olha, eu vejo com muito cuidado essa situação, assim, porque, primeiro, nós estamos lidando com as inteligências artificiais agora de uma forma muito recente, que elas foram incorporadas aí no nosso dia a dia. Então, eu vejo com muita ressalva porque a gente não sabe as consequências disso ao longo prazo, a gente não sabe quais que seriam, através dos estudos, para a gente poder validar as nossas percepções, os nossos medos, com relação a quais seriam os prejuízos decorrentes desse tipo de interação. Então, a gente não sabe ainda como que isso pode acontecer. Mas eu vejo com muita ressalva e com muito cuidado, porque eu não vejo como uma inteligência artificial ela pode suprir esse calor humano. Então, de toque, então um abraço que a gente precisa em momentos receber, aquele sorriso que a gente precisa receber, aquelas gargalhadas que a gente precisa construir juntas, e isso a inteligência artificial nunca vai conseguir suprir. Então eu vejo com muita ressalva porque não vai ter esse feedback que a gente precisa da forma como que ele precisa. E o nosso cérebro não está preparado para poder lidar com essas coisas. Então,
quais são as consequências disso? Eu acho que só o futuro vai poder dizer para a gente, a longo prazo, estudos para poder corroborar quais que são os achados com relação a isso. Mas eu vejo com extremo cuidado. Eu acho que a gente não tem pesquisa o suficiente ainda, né? Porque eu tento não ser resistente a princípio, porque também a gente está nessa epidemia de solidão e tem um crescimento absurdo do número de suicídios na população mais jovem. Então, se alguém que está num extremo de solidão encontra conforto numa ferramenta dessas e daqui a pouco consegue sair de um estado, não depressivo, óbvio, mas consegue ter alguma interação e isso ajuda, eu não vou condenar, mas eu também acho que nada se compara a uma pessoa de verdade, inclusive para falar o que a gente não quer ouvir, né? Porque amigo fala o que não quer ouvir, amigo nos confronta, amigo nos puxa para cima, às vezes para baixo, mas nos conhece, nos lembra das nossas histórias. Então eu fico pensando também, nunca tive essa experiência, até quero vivenciar isso para poder ter uma opinião melhor formulada. Mas se daqui a pouco, qual é a qualidade desses diálogos, né? Se tá ali só falando o que a pessoa quer ouvir, ou dentro de um corpo de conhecimento que é mais frio, que não tem uma reação, enfim. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado e curiosidade, né? Eu acho que é essa curiosidade. Por isso que eu falo assim, não preconceito, porque assim, quem sou eu para imaginar o que é que essa pessoa que está procurando ir? Aí tem essas duas possibilidades mesmo, né? Quando você procura pela solidão absoluta, mas também o caso de você, eu tenho curiosidade, eu quero... Tem um artigo, eu vou colocar na descrição aqui do link, no link aqui na descrição do programa, que é um artigo que foi publicado no New York Times, o Estadão publicou também traduzido, que é o título dele é assim: Criei amigos virtuais feitos de IA. Foi isto o que aprendi sobre o futuro da amizade. Aí faz toda uma abordagem sobre robôs podem ajudar na socialização de humanos e no combate à solidão, mas empresas devem ser mais responsáveis ao criar esses produtos. Quer dizer, já cobra uma responsabilização das empresas, porque é isso, não tem estudo suficiente para apontar. Mas é interessante esse artigo, então olha aí no link do programa, o link aí na descrição do programa, porque tem uma experiência de uma pessoa que resolve fazer um amigo, é uma pessoa casada e que resolve, conversa com as pessoas, vou fazer essa amizade virtual para entender como que é. E a conclusão dele, no final das contas, é bem o que o senhor estava falando, doutor Bruno. É assim, não substitui, né? É o tal do calor humano, é o abraço, é o olho no olho. E ele deixa isso muito claro, que depois daquele um mês inteiro fazendo contato com a inteligência artificial, por mais programada que esteja para dar respostas, para dar acolhimento, não tem como se comparar. E então acho que é um ponto interessante de a gente ver também. Que a gente está falando de inteligência artificial, mas em certa medida a tecnologia, né, com as redes sociais, elas permitiram que a gente continuasse próximos de pessoas que talvez com o passar do tempo você já não tivesse tanto contato. Então tem os grupos de WhatsApp, então às vezes gente que você, da época de escola, que você não falaria mais, você continua ali conversando. Nesses casos, o que vocês acham? Assim, a tecnologia é uma aliada? Ou, de fato, o olho no olho, essa presença física, ainda assim é muito importante para a amizade? Eu acho que a pandemia ela trouxe muito essa questão do quão a presença física ela é insubstituível. Então, assim, nós estávamos distantes fisicamente, mas nós estávamos próximos também das pessoas que nós amávamos. Então, era através de ligação, era chamada de vídeo, então a gente alimentava as relações como era possível. E a gente via que fazia muita falta mesmo assim. Então eu vejo assim, a WhatsApp, as redes sociais, elas permitem que a gente tenha esse acesso mais fácil à pessoa, mas ele nunca vai substituir o olho no olho, a presença e conversas. Então a gente poder estar ali presente com a pessoa, a gente poder ouvir a pessoa, escutar, dar risada, então isso tudo é muito importante. Ele pode ser um aproximar, mas esse aproximar não significa que é estar próximos de qualidade. Então a gente está tendo acesso a muita informação, eu sei o que aquele meu amigo está fazendo, onde que ele foi, aquele outro o que ele foi comer, mas é um estar próximo, mas ao mesmo tempo distante, porque aquilo não gera uma conexão genuína e profunda que a gente precisa para estar suprindo essa nossa necessidade do outro na nossa vida.
Então eu vejo assim que tem dois aspectos nela. Esse aspecto, então, tipo, possibilita a gente estar próximo de muitas pessoas, mas talvez a qualidade dessa proximidade não seja aquela suficiente para poder nos suprir. Eu concordo, só não sei se necessariamente precisa ser a presença física, porque eu entendo que as ferramentas nos ajudaram a nos manter presentes com pessoas que estão distantes, né? Então, claro, quando possível, a presença física é essencial, mas mais do que a presença física, eu acho que é o que você fala de aprofundar um pouco a conexão, não ficar só no mando meme, dar o like, Sim. mas, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que começou ano passado, pessoas que não se conheciam, e estavam em outro grupo maior e foram fazer um desafio de agachamento de uma blogueira fitness. E criaram um grupo de WhatsApp para isso, que era simplesmente para quando fizer o desafio do dia, era 100 agachamentos por dia. Manda uma foto, e era só o grupo. E as discussões começaram a escalar para corpo, para saúde, para alimentação, para esporte. Aí quando vê alguém dividiu uma situação com um namorado, outra mandou não sei o que da enchente. E a gente começou a aprofundar, e daí começaram a acontecer uns encontros pessoais, e a gente hoje se considera amigo, assim. Então, claro, não sou amiga de todo mundo, do grupo da mesma forma, não, mas eu aprofundei alguns vínculos a partir desse grupo, que eram pessoas que eu não me aproximaria de outra forma se não fosse o WhatsApp, assim. Então, eu acho que é mais do que necessariamente a presença física, é se propor a se vulnerabilizar, a compartilhar algo difícil, ou para estou aí com você, estou te escutando, conta com a gente, aqui você pode ser você mesmo. Eu acho que a qualidade dessa conexão, dessa interação, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que essa capacidade que a gente tem, não, tipo, eu sinto confiante para poder ligar para a pessoa e poder falar, poder tá ali presente com a pessoa também é um outro ponto, assim, super importante aí, bacana. Tem um estudo que fala que 8 minutos ao telefone ou em vídeo com uma pessoa que você gosta muito já é suficiente para baixar o seu nível de cortisol e te sentir num lugar mais seguro. Então, tem isso, assim, de alguns amigos se combinarem que eventualmente eles vão fazer uma ligação de 8 minutos, que é algo que não precisa, assim, marcar na agenda, gerar um compromisso. É só assim, você tem 8 minutos, e daí, ao terminar 8 minutos e a ligação acabar, efetivamente, também não fica aquela coisa de ele queria falar mais ou não podia, uma culpa. Não, a gente é 8 minutos. E é uma ligação por uma ferramenta à distância, mas já te ajuda, assim. Eu vou trazer, a gente tem às vezes um bloco aqui que chama Que Meme é Esse? E o meme de hoje, obviamente, sobre amizade. Vamos ver aqui que eu quero ouvi-los sobre isso. É bem no que a gente já está abordando aí, a questão da tecnologia, da distância, enfim. Sabe por que eu gosto da nossa amizade? Porque ela não precisa de muita manutenção. A gente pode passar 6 meses sem se falar, que quando volta, parece que se falou ontem. E se gosta do mesmo jeito. Às vezes a gente nem conversa, só fica mandando um vídeo no direct. O povo dificulta muito pra ter amizade hoje em dia. A gente bem que podia marcar de se ver, né? E você paga um lanche pra mim. Acho que tem muitos pontos aí. Vamos lá, vocês vão dividir em quantos pontos? Porque já vi que o principal é o lanche. O principal é o final. Pois é, já rolou interesse ali no final. Aí aquele ponto que você estava falando, que assim, não é só mandar o vídeo que ele fala, fica só mandando vídeo no direct. Ao mesmo tempo também tem essa coisa de que às vezes você realmente tem um amigo que você nem fala tanto, nem tá o tempo inteiro, ou mora muito longe, mas quando encontra tem uma cumplicidade tão grande. Então, num videozinho tão simples, um meme tão simples, tantos pontos para abordar. Quem começa? Olha, eu acho que um ponto aí bem interessante é que a gente tem um que fala muito e um que fala muito pouco. Um que nem fala, né? Então, esse é um ponto, assim, tipo, até o que é legal aí, tipo, é o quão que o outro, ele vai se expressando e o outro parece que vai ensaiando, assim, que quer falar alguma coisa, mas não fala. Então, assim, desses relacionamentos que podem ser, assim, um pouquinho muito unidirecionais. É um ponto aí pra gente levar em consideração também. Mas, acho que vai ter níveis diferentes. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem camadas e camadas da forma como que a gente se relaciona com pessoas. Então, vão ter amigos que a gente vai estar ali mais dividindo coisas engraçadas, que a gente vai falar sobre. Outros a gente já vai estar abordando mais situações nossas pessoais. Então, eu acho que vai muito de camadas para camadas dos relacionamentos que a gente vai tecendo com as pessoas. E eu acho que é um ponto aí para a gente ter em mente, assim, tipo, o quão
aquela amizade ali, ela vai se beneficiar aí com as questões que a gente vai estar trazendo, vai estar lidando e a pessoa acolhendo elas. Tem esse conceito que tá se falando muito, né, da amizade de baixa manutenção, que ele começa o vídeo falando. E o que é essa amizade de baixa manutenção? É essa amizade que eu não cobro, eu não tenho ciúmes, a gente pode ficar um tempo sem se falar e tá tudo bem. E realmente isso é muito bom, né? Tu não desenvolver uma relação ali de culpa e cobrança. Agora, quando fica também qual é a diferença, o quanto isso não pode gerar também uma superficialidade, um afastamento, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou super a favor da gente não gerar uma culpa e uma cobrança, eu também sou muito a favor da gente se movimentar e gerar e ter intenção na manutenção dos nossos vínculos. Então, um encontro presencial, em vez de só mandar um meme, quem sabe manda um áudio de 2 minutos contando como tá a vida. E daí quando a outra pessoa puder responder, não precisa ser imediatamente, ela também manda. Então, que outros rituais a gente pode criar para aprofundar um pouquinho, sem gerar essa cobrança, essa manutenção, né? Daqui a pouco é um encontro a cada 2 meses, ou o áudio da atualização, ou a ligação de 8 minutos, ou vai ser prestar atenção, assim. Esses dias eu mandei saí de um grupo de WhatsApp que eu estava num momento mais ansioso, daí uma amiga percebeu, ela me mandou ela mora longe, me mandou um vinho de presente, assim, um ato, assim, super, meu Deus, assim, aquilo foi um carinho, assim, para mim no coração, depois a gente se falou. Então, o que a gente pode ir um pouquinho além, que não descambe para essa cobrança? E daqui a pouco dizer, gente, estou sentindo sua falta. Vou cobrar, sim. Estou sentindo sua falta. Preciso um pouquinho mais do que isso, né? Deixa eu aproveitar aqui a questão do tempo. Teria um tempo útil, acho que vale muito, inclusive, para a geração neste momento. Uma coisa totalmente contemporânea. Tempo para responder uma mensagem de um amigo. Um dia eu vi um falando assim, oi. Quer dizer, não deixa de ser uma cobrança. Isso em WhatsApp, por exemplo, é comum. Ela não viu. Quer dizer, até que ponto isso pode interferir? Tem um tempo, tem um prazo? Ou o amigo de verdade, ele vai entender o prazo do outro? Eu acho que é muito aquilo que os dois combinam. Então, vamos supor, cada pessoa tem seu tempo. Então, e tem a sua rotina, e tem os seus deveres, suas atividades, e ela tem que entender que a pessoa também vai ter as suas rotinas, o seu tempo, as suas demandas, e ela pode não estar ali presente de imediato, mas não significa que, porque ela não respondeu, que você está preterindo ela. Então, esse é um ponto aí, acordar. E tipo assim, e talvez seja importante conversar isso dentro do âmbito da relação, entre amigos, para poder estabelecer, olha, tipo, você não me respondeu, eu fiquei chateado com isso. E escutar a outra parte, mas por que você não me respondeu? Então, entender. Então, assim, ter essa capacidade, assim, de também chegar para o outro com uma demanda e acolher a demanda do outro, porque senão vira no vídeo, assim, uma coisa que parece que é unidirecional. Então, assim, tipo, sou eu apenas que fico mandando, a outra pessoa recebendo, e a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que tem aquele que demanda, tem aquele que aceita a demanda. Então, um relacionamento em um par, em que há uma certa complementação entre o outro. Então, se eu estou insatisfeito com aquela demanda e eu me calo, eu estou, de certa forma, alimentando que aquela demanda ela venha de novo daquela mesma forma. Então, assim, estabelecer meus limites, colocar os meus pontos, isso é aquilo que faz a amizade ela ser lapidada. E não fica uma coisa que é desgastante para o outro. Tem alguns pontos aí que você tocou que me chamam a atenção. Por exemplo, uma coisa comum que durante muito tempo eu achei que fosse até mais algo de comportamento entre adolescentes, mas é entre adultos também, que é essa questão de, tá bom, deixa eu expor que não fiquei satisfeito, mas aí a gente vive um momento que muitas das pessoas simplesmente bloqueiam. Tem esse momento novo aí, né? Então, por exemplo, eu era adolescente, se eu tinha ficado chateado com um amigo, que não existia celular, você ia na casa da pessoa, porque pra né, falar olho no olho, dizer, olha, eu não gostei disso. Às vezes, eu tenho um grupo de amigos desde a época de ensino médio, assim, que a gente mantém até hoje. E a gente, outro dia, estava lembrando justamente disso, de até a mãe ligar para outra mãe, nossa, fulano nunca mais apareceu aqui, aconteceu alguma coisa entre os meninos? Isso não existe
praticamente, mas hoje em dia, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Se existia, é uma coisa um pouco incomum, né? Porque hoje em dia simplesmente se bloqueia. E aí, e eram amigos? De que forma isso afeta a amizade hoje? Quando o Bruno estava falando, eu estava pensando na importância das conversas difíceis, né? Que a gente, querendo ou não, em relacionamentos amorosos, a gente tem um pouco mais de cultura, né? De fazer ADR, de ir para terapia de casal, de estou enfrentando uma situação que vou ler a respeito, tenho um corpo de conhecimento muito maior. A amizade é muito mais fácil, a pessoa fez uma coisa que eu não gostei, ou ouvi uma fofoca, ou nem sei se é verdade, é muito mais fácil a gente bloquear, mesmo quando não se chamava assim, né? E aí uma das coisas que eu entendo, assim, que são importantes pra gente romper essa barreira é ter uma conversa difícil, é dizer, não gostei, não gosto quando é assim, queria combinar tal coisa, mas ainda é muito novo, assim, é muito estranho fazer isso, né? É muito mais fácil descartar, e com isso a gente vai diminuindo a qualidade dos nossos vínculos, assim. Então, acho que daí eu queria até perguntar pro Bruno, assim, se tem alguma dica para ter uma conversa difícil. Olha, geralmente eu gosto de recomendar muito um livro que eu acho ele fantástico, que é Como a gente falar coisas difíceis de uma forma como que os outros possam acolher de uma forma muito mais receptiva e sem ficar na defensiva, que ele chama Comunicação Não Violenta. Eu acho um livro fundamental para a gente poder afinar esse tipo de discurso. Eu acho que cabe muito nesse tema aí que a gente tá tratando. Então, acho que é uma forma muito legal da gente poder nos expressar de uma forma mais como que o outro acolha, sem a gente causar essa defensiva. E eu acho que também um ponto é a gente tentar trazer assim de uma forma acolhedora aquilo que a gente está sentindo. Olha, tipo, eu não gostei disso que você fez por conta disso, e também escutar o outro. Mas assim, tipo, por que você não me respondeu? E tentar entender o outro. Eu acho que a gente abrir esse espaço para um diálogo e sem ter esse aspecto assim que você está cobrando do outro. Então assim, eu não tô, por que você não me respondeu? Olha, eu queria entender o que aconteceu ali que você não me respondeu quando eu estava precisando. E aí, essas trocas podem fazer ainda mais que a amizade se refina a isso. E aquilo, se aquela pessoa ela não está disposta a permanecer com aquele vínculo com você, talvez seja que realmente não é uma pessoa que você tem uma vinculação tão forte assim, ou que ela queira ter uma vinculação tão profunda que permita vocês tocarem assuntos que são mais difíceis, mais delicados, que é justamente aquilo que faz parte da comunicação humana. Que a gente tem, dentro da comunicação humana, tem essas não comunicações, né? Tem essas questões assim de interpretações, de distorções que a gente tem sobre aquilo que é dito, que fazem parte das interações humanas. Vocês têm falado muito sobre essa questão da vulnerabilidade, né? De se mostrar vulnerável, se abrir e tudo mais. E a gente, historicamente, escuta que o homem tem dificuldade com isso, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho também das diferenças entre amizades femininas, amizades masculinas e amizades entre homem e mulher, assim. O que vocês percebem? Vem evoluindo também isso do homem se abrir mais? Eu acho que, com certeza, os homens, eles estão... Claro que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer dentro das amizades masculinas e da capacidade que os homens têm de poder falar a respeito dos seus sentimentos. Mas se a gente fosse comparar como os nossos pais, como eram as amizades, a geração dos nossos pais e como as gerações atuais têm lidado com essa capacidade de falar a respeito dos próprios sentimentos, das suas dificuldades, então eu vejo que a gente tem um caminho bom que já foi percorrido, mas ainda um caminho longo para a gente chegar num ponto do ideal. E eu vejo que as amizades masculinas, então se a gente pegar aqueles modelos mais antigos, tipo, os homens se juntando no final de semana para jogar futebol. Então assim, e ficava ali naquele jogo de futebol, na bebida, no churrasco, e não ia para aqueles pontos assim mais profundos em mostrar a vulnerabilidade. Hoje eu acho que a gente já está caminhando mais nesse sentido.
E nesse sentido, esse tipo de amizade, que é uma amizade, é um encontro, é um momento de alegria, por exemplo, de felicidade. Você falou antes sobre tipos de amizade. Não usou esse termo, mas é como se fosse classificação. Acho que foi esse o termo que você usou, classificação das amizades. Quando eu penso numa amizade assim, que é só aquela amizade mais explosiva, digamos, é a hora que você encontra só para sorrir, só para ser feliz, para jogar, descarregar uma adrenalina, por exemplo, num jogo, né, num esporte. E um outro tipo de amizade que você tem realmente dessa vulnerabilidade, de você expor os problemas. Isso em termos de saúde, tem alguma diferença? Daria para dizer, tem uma melhor que a outra? Ou realmente varia de pessoa para pessoa? Eu acho que varia muito da demanda da pessoa, né? E eu acho que também varia muito com que nós podemos ter esses diversos tipos de amizades. Então a gente vai ter níveis também. Então a gente vai ter esse ciclo que vai ser de uma forma que se dá através de um outro elemento. A gente vai ter aqueles amigos em que a gente vai se conectar dessa forma de uma partilha mais sobre aspectos pessoais, de uma forma mais profunda. E todas elas são bem-vindas. A Michelle Obama tem um conceito que eu gosto, que é a mesa da cozinha. Que ela tem uma mesa da cozinha das amigas. Então, que uma metafórica, mas também física, assim. Então, tem amiga que vai te ouvir com toda a paciência do mundo, quantas vezes você precisar para contar aquela mesma história 21 vezes até você se curar. Tem aquela amiga que vai dar um tapão na cara, chega, não aguento mais esse assunto, vamos superar esse cara. Ou então aquela que vai te levar pra festa, ou aquela que vai dar todas as dicas quando você se mudou e vai lá pintar a parede junto com você. Outra que vai aprofundar teoricamente todos os assuntos. Então, que a gente também, com o crescimento do individualismo, e a gente parar de ter uma comunidade, né, de pessoas tão próximas, a gente foi concentrando as nossas necessidades em menos pessoas. Então, às vezes, é o parceiro romântico que a gente coloca toda a responsabilidade de ser nosso amante, amigo, sócio, criador dos filhos, diversão, e naquela pessoa só. E às vezes a gente faz isso com o amigo também. Então, ela fala muito sobre não ter melhor nem pior, mas que a gente valorize e não fique tentando, às vezes, esperar que aquela amiga que é mais porra louca vai ser a pessoa que vai nos acolher, mas ela também tem um valor, porque às vezes é isso que a gente precisa. E também de falar, às vezes, o que precisa. Gente, olha, eu quero só falar, quero só reclamar, tá? Não me dá conselho. Ou então, aquela pergunta assim, você quer um conselho, você quer ajuda, você quer um abraço, você quer que eu reclame junto? Vamos combinar o jogo, assim. E tudo tem o seu valor, né? Essa técnica é boa, né? Você quer o quê, né? Pra ter a reação. Você quer que eu reclame acho que junto? também tem eu creio num problema que aí vai tanto num relacionamento amoroso ou numa amizade, enfim, que é a expectativa, né? Aí você cria a expectativa. Eu esperava que você reagisse como amigo de tal forma. Não, então já deixa claro. Vamos. Eu, quando separei, a gente tá falando de diferença de homens e mulheres, né? Tem uma diferença que a mulher pede ajuda. Muito mais do que o homem. Então, isso, historicamente, tem aquela ideia de que a gente tem duas reações apenas em situação de estresse, né? Ou foge ou luta. Desde o nosso cérebro de 50 mil anos atrás. E muito recentemente, porque começaram a estudar o corpo feminino muito depois dos homens, se descobriu que a mulher tem mais duas reações, que é cuidar das crianças e se aproximar das amigas. Então, a mulher se cura e lida com o estresse também, se aproximando das amigas e dizendo, eu preciso de ajuda. Aqui o bagulho ficou sério. E isso também tem muitos efeitos na nossa saúde física e mental. Então, quando separei, eu fiz imediatamente um grupo de WhatsApp, que era a equipe de transição, com 4, 5 amigas que, vai ser com vocês o negócio, eu vou falar 1000 vezes, eu vou reclamar 1000 vezes, eu vou pedir ajuda, eu vou chorar, elas, ok, estamos com você. Eu quero te ouvir agora, Bruno, nesse ponto que ela toca, mas depois de trazer esse meme. Mas eu quero começar, inclusive, com o Bruno analisando isso aqui. Vamos ver que meme é esse. A amizade verdadeira hoje em dia é composta por duas pessoas totalmente desequilibradas, precisando de terapia, mas uma é a terapeuta da outra, dando conselho que nenhuma das duas segue e tendo crise de riso onde não deve. Definiu. Você dá o conselho que você mesmo não segue. Mas eu acho que tem uma confusão que às vezes pode ser feita aí, que por isso que eu quero te ouvir, que é assim,
terapia é uma coisa, amizade é outra. Certeza. Apesar de funcionar de forma terapêutica, uma boa amizade, mas explica isso aí pra gente. Então esse é um ponto importante. Amizade é terapêutico, mas não é terapia. E uma conversa que um amigo tem é uma conversa. A conversa que você tem com o seu terapeuta é uma conversa que envolve técnica, que envolve todo um refino de um arcabouço teórico para ela poder acontecer. Então, ela tem uma outra função. E a gente tem que saber separar essas questões. Então, eu não posso esperar que o meu amigo seja o meu terapeuta, porque ele nunca vai ser. E também um outro ponto, o meu terapeuta é meu terapeuta, ele não é meu amigo. Então a gente tem que entender essas diferenças, que elas são muito importantes. E quando o amigo é o psiquiatra? Então essa também é para você. Que aí a pessoa diz, pronto, eu nem imagino o que é que vocês passam, enfim, mas eu tô passando a pergunta para você mesmo. Não, mas é justamente isso. Tipo, Natal, as pessoas me perguntando de medicação, então é isso. Mas é um ponto aí que é importante. Tipo, eu estou psiquiatra, mas eu não sou psiquiatra. Então, eu acho que eu gosto muito dessa definição. Então, assim, tem momentos do meu dia que eu estou exercendo meu papel como psiquiatra e que ali eu estou realmente analisando, mas tem um momento que eu penduro o jaleco e aí eu coloco a skin Bruno com os meus amigos para poder estar interagindo ali. Eu não estou analisando ninguém, eu estou ali para estar participando das trocas, tá aproveitando, tá curtindo e não tá vivenciando a minha profissão. Então, a gente precisa ter essa distinção, porque isso é muito importante. Você já meio que respondeu, mas eu vou insistir, porque era uma curiosidade que eu também tinha, né? Que é essa tentação de estar olhando para os amigos de forma como a visão do psiquiatra. Quer dizer, diagnosticando. Você está diagnosticando o tempo inteiro. Deve ter essa tentação também o tempo todo. Imagino que tem que ter um exercício, sei lá, se de início de profissão, se não como, não sei, mas eu imagino que deve ser no mínimo tentador. Olha, eu vou dizer assim, eu só posso dizer sobre mim. Agora numa situação. Eu só posso dizer sobre mim. Mas, assim, para mim isso é muito tranquilo. Tipo assim, meu tempo de trabalho é o tempo que eu sair daquele ponto, vida normal e vivenciando assim a minha vida, como deixando de lado o Bruno psiquiatra e vivendo as minhas outras funções. Então, assim, nesse ponto, assim, eu me permiti separar bem. Para mim é uma coisa bem tranquila. É que jornalista não faz isso, né? É difícil, né? A gente tá sempre entrevistando. Tá sempre entrevistando. Mas assim, eu quero te ouvir sobre essa questão da terapia, porque isso é muito comum, essa sensação, essa busca no relacionamento de amizade feminina, né? Mas antes disso, eu só mandar meu recado aqui. Elzinha, olha, essa pergunta foi especificamente para você, feita para você, porque, assim, Elza é uma grande amiga que ela vem insistentemente batendo nessa tecla. Gente, ter um amigo para conversar não é terapia. Ela vem numa sequência, assim, o tempo inteiro, sabe? Você tem um amigo, você tem aquela pessoa que você corre, tem o que for, né? E aí, outro dia, até ela falou assim, olha, o garçom que você conversa sozinho no single bar ali, também não é o teu terapeuta, né? Então, assim, ela vem insistindo muito nisso, e quando a Carla mandou na produção esse meme, eu falei, gente, eu tenho que trazer essa discussão aqui, porque realmente confunde muito, né? E a pessoa acha, não, estou terapeutizada porque eu tenho um amigo com quem eu falo tudo, só que não. E ainda tem o estigma de por que eu vou procurar uma terapia se eu tenho amigos, né? Ou como se fosse algo, assim, da pessoa que não tem amigos, só porque não tem amigos vai procurar terapia. Não, gente. Eu sou a amiga chata que manda todo mundo pra terapia, assim. Até eu sou devota de Freud, assim. Então, por mais que haja escuta, né, escuta principalmente, a gente está aprendendo a conversar sem ser aquela coisa de já julgar, já dizer o que o outro tem que fazer. A gente tem aprendido, mas não substitui, né, a terapia, assim. Então tem até uma responsabilidade, assim, de até aqui eu posso ir, né, mas acho que a gente está evoluindo para entender também a importância das duas coisas, né. Não, tava lembrando aqui, né, minha irmã é psicóloga e às vezes eu vejo um pouco do contrário, assim, também a impossibilidade dela dizer alguma coisa, sabe? Porque daí já vem minha mãe, nossa, mas como você como psicóloga falando um negócio desse, ou ela, sei lá, falar de algum ciúme, alguma coisa, não, mas você como psicóloga, e ela fica maluca, como se o fato dela ser psicóloga, ela já tem que estar 100%, né, assim, analisada, ela, né?
São os piores, Tipo gente. assim, o ser plenamente evoluído, né? É. Uhum. É a mesma coisa, e, tipo, nutricionista que não pode comer o seu hambúrguer, e aí a gente vai indo para as mais diversas profissões aí. Tipo, então, realmente, talvez seja uma imagem que as pessoas construam dessas diversas profissões, assim, que tentam, que aí destitui a pessoa daquela pessoa e coloca aquela imagem nela. E aí a gente também pode partir para um outro ponto, que é, eu não estou cercada de amigos, estou sozinha, mas sou amiga minha mesma, estou feliz da vida no meu espaço. Aí a gente entra numa outra discussão, que a gente estava até conversando antes, eu e a Thaís aqui, que é a história sobre da solidão e a solitude, né? Que é completamente diferente. E às vezes as pessoas não conseguem perceber isso, né? E aí entram até num processo mais de sofrimento mesmo, de amargura. Eu queria que vocês abordassem isso um pouco, sobre esse momento também de estar sozinho, porque você pode ter 1 milhão de amigos e querer naquele momento estar sozinho, e isso também é necessário, eu imagino. Sim, a gente ter esse espaço desse momento de estar sozinho é uma coisa assim fundamental, e a gente tem que saber distinguir, tipo assim, o que é a solidão, o que é a solitude, porque são formas completamente de vivenciar o estar apenas com nós mesmos. Então esse é um ponto aí super importante. Eu diria que aprender a ficar sozinho e gostar da própria companhia te faz, inclusive, um amigo melhor, né? Porque você não vai com aquela carência infinita para a relação, né? Então, quando a gente posta alguma coisa na Lúcida sobre solidão, normalmente tem gente que fala assim, mas é muito melhor a minha companhia do que ser amigo de qualquer esse senso comum, enfim. Sim, falar sobre a importância da amizade, de ter vínculos, não é igual a condenar o estar bem sozinha, né? As duas coisas caminham juntas e são um aprendizado. E aí eu diria que o balanço é entender onde causa sofrimento. É realmente o autoconhecimento, né? A pessoa se conhecer para entender, não, aqui eu estou me sentindo sozinha e preciso de companhia e vou atrás disso, ter esse autoconhecimento. Não, aqui eu adoro estar aqui com o meu tricô, com meus bichos, com a minha planta, com a minha leitura. Isso é ótimo e não significa o contrário de ser uma pessoa com amigos e com bons vínculos, né? As duas coisas andam juntas. É engraçado quando você fala a questão de quando você chega perto, se você está bem consigo, você chega perto e não tem essa demanda tão grande, né? Exato. Eu tenho aquela super amiga que quantas vezes eu digo assim, eu não quero nada, eu só quero estar ali do lado, lendo um livro, em silêncio, mas eu sei que eu estou junto daquela pessoa. E é um sentimento de amor, de amizade muito profundo. Inclusive sustentar o silêncio, absoluto, né? É um sinal de um vínculo. silêncio não incomoda. E o silêncio incomoda muita gente. Muito. Né, nas relações. Geralmente se fala muito isso em relação ao relacionamento conjugal, mas imagino que entre amizades também, doutor Bruno, assim, o silêncio que incomoda numa amizade é motivo para preocupação ou não? Olha, eu acho que vai depender muito da forma como que aquela relação ela se deu. Então, assim, vai ter momentos em que o silêncio é bem-vindo, vai ter momentos, assim, que o silêncio pode ser interpretado como uma forma negativa. Então, eu acho que vai depender muito de caso a caso. É difícil a gente poder fazer uma generalização, estabelecer uma regra. Vai ter um momento em que o outro vai apenas te escutar. Vai ter um momento que os dois vão estar ali reflexivos. Vão estar ali um momento que os dois vão estar aproveitando em silêncio. Então, eu acho que vai depender de situação para situação. Agora, tem algo muito legal nisso que você falou, da gente resgatar o fazer nada juntos. Que era algo que a gente fazia com a cadeira na calçada, né? Ou todo domingo a gente ia para casa da minha avó e via programa Silvio Santos. E tinha aquela convivência, só estar junto era o suficiente. Hoje parece que a gente precisa sempre gastar dinheiro, ou comer, ou beber, ou vou fazer um programa que precisa de um grande combinado, e isso a gente vai se afastando, né? Então tem se falado muito desse resgate, assim, eu vou passar... Tem um casal de amigas minhas que eu só falo, assim, tô indo pra aí. E a gente não precisa fazer nada, é só ficar ali, juntas, ou falando, ou não falando, ou vendo um filme, ou não vendo. Mas a importância de conviver sem necessariamente ter que ter um gasto, ou um combinado, né? Algo que a gente precisa se programar. Não, tá tudo bem, só
sair pra caminhar ou ficar junto sem fazer nada, né? É que às vezes parece que tem que ser um evento, É, né? Você não marca precisa. pra encontrar um amigo, virou um evento. Tem situação que parece que virou um evento mesmo. Tem que marcar, remarcar. Ou tem que ter um super lanche, uma super preparação. Não, só tá junto, assim. Já o cérebro já vai entendendo, né, que não, estou em companhia, então o nível de cortisol vai baixando, já vai fazendo bem, né? Eu quero saber de vocês dois, o que é que vocês fariam hoje para conquistar um novo amigo? E saber, junto com essa pergunta, o seguinte: vocês entrariam, por exemplo, num desses aplicativos que, tal qual tem aplicativos para encontros, né, amorosos, tem aplicativos hoje para encontrar afinidades, marcar encontros às cegas para criar amigos, para formar novos amigos. Então, o que vocês fariam hoje e vocês entrariam numa busca de amizade desta forma? Olha, algumas situações assim que seriam locais assim que eu procuraria amigos. Então, pensando que cheguei numa cidade, não conheço ninguém, o que eu faria para procurar amigos? Então, eu pensaria nos campos meus de interesse. Então, eu gosto bastante de atividade física. Eu gosto de correr. Então, eu iria me inscrever em algum grupo de corrida com a supervisão aí de algum treinador, alguma coisa, para estabelecer amizades. Talvez um box de crossfit, que seriam algum ponto assim. Então, esses locais de conexão e através de interesses em comuns seriam locais assim que eu procuraria. Como o esporte é uma questão importante assim no meu dia a dia, na minha vida, então eu iria buscar as amizades nesses locais em que a gente pudesse partilhar interesses em comuns. E o aplicativo seria uma... Olha, o aplicativo eu veria com ressalva, porque eu acho que esses elementos eles já iriam suprir a minha necessidade, assim, então não pensaria. Eu entraria. Bom, eu descobri esse ano, né, depois de 12 anos no relacionamento, os aplicativos de relacionamento, porque quando eu tava solteira da outra vez nem existia. E eu acho que eles ajudam muito, assim, em alguns filtros, o caso da pessoa tá ali já disposta, a mesma coisa que você, já é um filtro. Aí tem alguns filtros como posicionamento político, coisas assim que para uma amizade eu consideraria importante, assim. Então, eu gosto da aventura também, assim, então eu experimentaria, e se o papo rolar, e se tiver vamos fazer esse programa que é do interesse das duas, então vamos. Daqui a pouco o papo rola e vira uma amizade ou não. Eu acho que tudo é válido, assim, eu gosto. Só pra gente concluir, o tempo já tá acabando. Não. Eu vou passar pra Thaís. Pois é, a gente fica esse papo rende, né? aqui, rende. Eu queria colocar um pouquinho de água no chope, assim, entender de vocês o que vocês consideram que é o momento também de, assim, cara, terminar uma amizade. Porque a gente fala muito de término de uma relação conjugal, mas existe também um momento em que as pessoas se distanciam, elas vão mudando e você fala assim, não tem mais nada a ver comigo, tá me fazendo mais mal. Como que a gente percebe que é hora de finalizar uma amizade? E como terminar uma amizade? Quem aconteceu? Olha que situação difícil. É o luto, né? Não, é duro, é um luto, né? Eu tenho pensado nisso, assim, porque eu tenho um pouco de dificuldade de desapegar de amizades. E principalmente amizades que foram muito férteis, assim, que significaram muito. Mas acho que alguns sinais, assim, é esse, você convida, nunca rola, ou a fazer essa análise do quanto energiza e quanto drena. Pô, toda vez que eu vejo um stories dela que ela não me convidou, eu fico chateada. Ou nosso papo não rola mais. Aí acho que é uma coisa de... Nem tudo precisa de um fechamento, né? Daqui a pouco é só deixar morrer. Agora tem casos que... Olha, esses dias um amigo até me fez isso, assim, não comigo, mas com outra pessoa, de... essa relação não tá mais me fazendo bem, porque toda vez eu sinto que me sinto julgado, talvez não seja a sua intenção, mas pra mim eu tô rompendo unilateralmente. E eu fiquei, nossa, isso acontece com a amizade. E era o limite dele, né? Que o Bruno falou tanto sobre colocar limite, assim. Então, existe amizade tóxica, existe amizade que drena, existe amizade que você dá muito mais do que recebe. Então, acho que assim como a gente quer dar a importância que a amizade tem na hierarquia das relações, né? Colocar como uma prioridade, a gente também tem que entender que às vezes não vai funcionar mais. Funcionou, como diz Bel Marques, valeu, foi bom, passou, né? Lidar com esse luto, assim, encarar esse luto.
Mas eu não sei se tem uma forma de como terminar. Acho que vai de relação a relação, né? Mas entender que termina é importante. E esse ponto que você toca, né? Antes de passar pro Bruno, amizade tóxica. A gente não tinha levantado esse termo aqui ainda, mas tem. Ah, com certeza. Sim. Como os relacionamentos amorosos, existem as amizades tóxicas em que vão te colocar em situações em que você vai ser diminuído, que você vai ser inferiorizado, que você vai sair dessa relação com um sentimento mal carregado. Então é muito importante a gente ter cuidado com relação a isso e ver, também entender os próprios limites, entender assim, olha, o que essa amizade aqui tá me trazendo de negativo? E tipo assim, eu dou conta de lidar com essa questão? E a gente não tem que dar conta de tudo, não. E a gente tem que estar muito confortável com isso, que a gente não precisa dar conta de tudo. E a gente saber que, tipo, se respeitar é um ato de muito cuidado consigo. E a gente tem que ver se eu não consigo permanecer naquele barco junto com a pessoa, então eu posso me retirar. Não necessariamente precisa ter um fechamento, não. Tipo, ó, não dá, vamos interromper aqui, vão ter aqueles que vai precisar sim ter esse fechamento, mas também eu acho que não vejo uma regra. Eu vejo assim que a gente tem que ir vendo caso a caso e ver aquilo que cabe e também aquilo que eu estou disposto. E entender também que a gente precisa, em alguns casos, ter essa visão também com a gente de autoproteção, que pode ser que a gente esteja sendo, como a Larissa falou, drenado, contaminado com aquela situação a ponto da gente estar adoecendo com aquilo. E agora, só um ponto, cuidar o quanto... O que a gente não tem que dar conta de tudo, mas um pouco de frustração a gente tem que dar conta, um pouco de rejeição a gente tem que dar conta, um pouco de conversas difíceis a gente tem que dar conta, senão vira o like e dislike, né? Vira primeira frustração, bloqueio. Essa pessoa é tóxica. Calma, gente, né? Relações requerem trabalho, requerem ajuste, requerem conflito, assim. Esse like e dislike, além do momento que a gente falou aqui, para trazer para vocês já nesse encerramento, um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre a situação de uma pessoa, um jovem, bem de 20 e poucos anos, ele conversando comigo e dizendo assim, que ele não tinha paciência para fazer amizade, não era só questão de relacionamento, que ele já encontrava, às vezes encontrava as pessoas, aí já olhava para a pessoa e dizia assim, like, dislike, no cérebro, assim, só de olhar, like, dislike. Então, assim, os amigos que são os amigos que se formou desde o vínculo ali, aquela amizade que é formada pelo convívio compulsório, como a gente falava nos bastidores, embora a gente não tenha trazido esse termo aqui, que é ali o período de escola, que aí você realmente convive todo dia, né? Todo jeito vai conviver com aquelas pessoas. E os amigos são aqueles ainda. Depois ficou no like, dislike, só de olhar, sem nem dar uma chance, né? Sem nem dar uma chance. Acho que para ter amigo tem que dar chance mesmo. Isso ficou bem claro aqui desde o começo. Falando com vocês, só para encerrar aqui, tem um dado que a Carla passou aqui na produção, que eu estou procurando. Quando eu não acho, eu fico aqui, Carla, me socorre. A Carla é a nossa super produtora aqui desses temas, esses temas super legais. A Carla sempre está com esses temas super legais. Eu achei aqui, ó. Diz o seguinte, que um estudo sobre novas amizades, publicado em 2019, o professor de estudos de comunicação da Universidade do Kansas, Jeffrey Hall, ele determinou que, em geral, esse estudo determinou que, em geral, são necessárias mais de 200 horas juntos, eu gosto de trazer o número assim, mais de 200 horas juntos para que um conhecido se torne um amigo próximo. Mas a maneira como você passa o tempo com alguém, os assuntos sobre os quais vocês conversam, podem acelerar esse processo. Claro. Então, nada é uma ciência exata, no final das contas. A gente está falando de amizade. Isso é bem coisa americana, né? Estereotipando um pouco, assim. Agora, acabei de ir para uma viagem com duas amigas, uma amiga da vida toda e uma amiga recente. A gente falou de coisas profundas, de relacionamento, de quebrar cara. E é óbvio que o vínculo é maior do que se eu tivesse passado o mesmo tempo num congresso de trabalho, enfim. Acho que depende. Isso, acabamos o tempo, gente. Espero que a gente tenha ajudado aí quem está procurando um amigo, algumas dicas. Aproveita e entra lá no Lúcidas também. A gente consegue puxar aqui a imagem do Instagram dela, só para poder mostrar também, já fazer a propaganda aí. Também, se o Bruno tiver algumas indicações. O Bruno indicou já o livro, né, de comunicação não violenta, né, isso não agressiva ou não violenta. Tem cursos, inclusive, sobre isso, né, Sim, se fala bastante. Interessantes.
Olha lá, o Instagram. Esse é um post que é o lema de vocês, né? Olha, as amigas nos manterão sãs mesmo quando estivermos loucas. Não sei se dá para voltar para a página geral, mas tá lá, ó, lucidas.cc. É isso. Né? Então entra lá, já sigam. Bruno quer dar alguma dica também? Algum lugar, algum perfil para seguir? Olha, pessoal, então quem ficou interessado... Peraí, ó, a produção tá falando ali. Comentário, qual deles? Vamos lá. Tu tá lúcida? Marca aquelas amigas que você sabe bem quem são. Aí já vai marcando, abrindo vagas. E quem não tiver amigas, enfim. Fica aí as dicas. Vamos lá, Bruno. Então, pessoal, eu sou psiquiatra, sou neurocientista e trabalho especificamente com indivíduos adultos que têm TDAH. Então, se você ficou interessado a respeito, meu arroba no Instagram é @brunoterra.tdh. Pronto. Olha que é outra pauta que, inclusive, a gente tem que trazer aqui, viu? Porque é um tema super importante, sim. que hoje, de alguma forma, eu vou falar, eu leigo absolutamente, às vezes me dá a sensação de que começou a entrar numa vibe de banalizar o assunto e que, consequentemente, exige uma atenção muito maior, uma seriedade, né, sobre o tema, para abordar com profissionais sérios. Eu falo sempre com muito cuidado, tá? Aqui já vai ficar... A gente geralmente vai concluindo o programa e já pensa, vai ficando uma dica de pauta, Bruno. Nossa. Então, já foi ótimo você abordar isso, porque a gente não trouxe aqui ainda esse tema. É um tema, assim, super pertinente justamente por isso. Teve uma pesquisa recente que foi publicada que, mais ou menos, eles pegaram e analisaram, os pesquisadores, assim, os 100 principais vídeos no TikTok sobre TDAH. E eles viram que 62% dos vídeos tinham informação errada sobre TDAH. Ai, que delícia. Então, que loucura. É muita desinformação circulando aí nas redes sociais sobre TDAH, então a gente precisa ficar com muito cuidado. Enquanto isso, vamos fazendo amigos. Espero que vocês continuem com essa amizade aqui na relação com o 2 Pontos toda quarta-feira com um podcast novo, sempre com os assuntos mais variados, mas que tem impacto, sim, no nosso dia a dia. Agradeço aqui, mais uma vez, a gente fala de saúde, ela está sempre conosco aqui, a Thaís Manarini, editora de saúde e bem-estar no Estadão. Obrigada de novo, Thaís. Obrigada pelo convite. Olha só, temos, aí eu vou lembrar aqui de novo os nossos convidados, que foi a Larissa Magriço, que é jornalista e é fundadora do Lúcidas, que a gente mostrou aí uma plataforma sobre amizade feminina. Obrigada, foi um prazer. Deixa eu aproveitar e saber uma coisa. Você tem dica, por exemplo, de séries e filmes? Porque tem aumentado muito o número de séries e filmes sobre amizade feminina. Tem. Se vem algum agora na cabeça. Se ela não vier de imediato, gente, peguei no susto aqui, tá? Ela passa pra gente, a gente coloca na descrição aqui também as sugestões feitas pela Larissa. Se não, pode ficar de sugestão como uma das postagens. Olha, eu dando sugestão pro Instagram. Não, tem várias pessoa. Dá a postagem ali com várias dicas de séries, porque eu peguei ela no susto. Sem nem, mas se lembrar, fala pra gente, e se não posta lá, que eu mesmo vou adorar seguir e ver por lá também. E o Bruno Terra, psiquiatra e neurocientista. Doutor Bruno, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Para ser melhor e num clima bem de amizade, só faltou um cafezinho e pão de queijo, gente. Muito obrigada uma vez mais pela sua audiência, a sua companhia, porque agradeço a todos aqui, mas principalmente a você que está nos acompanhando, curtiu, gostou, dá seu like, é super importante pra gente, compartilha com outras pessoas, já aproveita para fazer novos amigos, olha que tema legal para fazer novos amigos e mostrar aquilo ali. Também se estiver num momento meio DR com os amigos, já compartilha também, entendeu? Que aí você já vai ter as dicas do que fazer em relação a esse momento mais tenso com a amizade. Se quer aproveitar para ter também conteúdo super exclusivo, ter esses estudos novos, sempre que sai alguma pesquisa na área de saúde, a Thaís sempre traz lá um material exclusivo no Estadão. Aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code, assina o Estadão com desconto e tem acesso a conteúdo exclusivo. Te espero na próxima semana.